Bom, pessoal, tudo bem? A gente vai agora fazer a resolução desse exercício, que é o último exercício que a gente tinha separado para vocês, falando de áreas e perímetros. Esse exercício em especial a gente vai estar falando de áreas e, como eu até tinha falado em classe, eu acho que esse é um dos mais complexos que a gente tem dessa seleção aqui e também acho que ele é um exercício bastante interessante. O processo vai ser o seguinte, né? A gente vai começar lendo o enunciado, eu vou tentar interpretar com vocês o enunciado e aí a gente vai para as contas. Então, é o seguinte: para estimar a quantidade de tijolos a ser usada na construção de uma parede, é necessário saber como o tijolo será assentado, pois a estimativa depende de qual face do tijolo ficará aparente na parede. Ok, só está contextualizando por enquanto. Em uma obra, um pedreiro deverá construir uma parede na qual haverá uma janela, ambas em formato retangular, utilizando tijolos em forma de blocos de faces também retangulares, com as medidas indicadas na figura a seguir. Aqui, então, a gente está falando de um exercício que vai abordar a área de retângulos, né? Lembrando, área de retângulos, base vezes altura. Então, assim, é uma forma... Não é das formas mais complexas, mas esse exercício vai complicar um pouquinho as coisas. Vamos ver. Segundo as orientações que recebeu, a janela não poderá ser tão pequena a ponto de a medida de sua área equivaler à área da face aparente de 100 tijolos, e nem tão grande a ponto de ocupar uma área de medida maior ou igual a 1/6 da medida da área da parede, na situação em que não houvesse janela na parede. Despreze a espessura de massa para assentar esses tijolos, né? Essa última frase aqui é só uma condição própria do exercício, até porque, enfim, não daria para resolver se a gente estivesse pensando na argamassa aqui entre os tijolos e tudo mais, aí ficaria uma coisa muito mais já complexa. Nessas condições, o que o exercício quer saber é quais as quantidades mínima e máxima de tijolos que poderão ser utilizados na construção dessa parede. E aí tem as alternativas aqui. Na minha opinião, falando para vocês, eu acho que uma das grandes dificuldades desse exercício é esse enunciado, e lendo esse enunciado, primeiro entender essa parte aqui, né, quais condições que ele está dando, porque, né, como a gente tem os resultados dessa forma e a pergunta de quantidade mínima e máxima, fica claro que a gente está lidando com um exercício de dois casos, né, a gente vai trabalhar com duas situações diferentes para um mesmo cenário geral. Então, assim, o que eu acho que é legal da gente começar a entender? Então, passando para a folhinha, é o seguinte. Nesse exercício, a gente está tratando de quantidades de tijolos. Os tijolos, eles têm um tamanho fixo dado no exercício, que é 0,2 metros por 0,05 metros, né? Como a gente já tem aqui no próprio enunciado. Da mesma forma, né, esses tijolos vão compor uma parede retangular que vai ter uma janela retangular. Mas a gente já sabe também as dimensões totais dessa parede retangular, que são dadas no enunciado, né? 8 metros por 3 metros. Então, aqui também já deixo anotado. Sabendo disso, a gente, inclusive, já consegue calcular qual que é a área total da parede, né? Enfim, a área total que ela vai ocupar. Aí eu ainda não estou pensando na janela, eu estou pensando só na parede. A gente tem aqui 8 vezes 3, que vai dar 24 metros quadrados. E aqui em cima, a gente também já consegue calcular o tamanho, ou melhor, a área da face de cada tijolo, né? A área de cada face dessa do tijolo que vai compor essa parede aqui. Esse dado vai ser muito importante para a gente ao longo do exercício, vocês vão ver. Então, enfim, vou até armar a conta aqui para a gente. 0,05 vezes 0,2. 2 vezes 5 é 10, sobe 1. 2 vezes 0 é 0, desce esse 1 aqui. 2 vezes 0, 0 também, aqui é tudo 0, né? 0 vezes 5, 0. Melhor, né? 0 vezes 5, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. Então, a gente vai ter o quê?
isso aqui, um resultado com 3 casas decimais, vai ser 0,010 metros quadrados. Essa é a área de cada um das faces desses tijolinhos. Então, aí vocês já entenderam que então, a gente tem 2 cenários. A gente vai ter um cenário de quantidade máxima de tijolos, um cenário de quantidade mínima de tijolos. A quantidade de tijolos vai ser máxima quando a janela for menor. A gente tem que pensar a janela na parede como uma ausência de tijolos, como um espaço sem tijolos. Então, quanto maior for a janela, menos tijolos a gente vai precisar para compor essa parede. Isso mesmo. Quanto menor, a gente vai precisar de mais tijolos. Quanto maior, a gente vai precisar de menos tijolos. E aqui nesse parágrafo, que é o parágrafo-chave desse enunciado, desse exercício, ele já coloca pra gente que o tamanho mínimo que a janela vai poder assumir é quando a área da janela for igual a 100 vezes a área do tijolo. Por isso, tão importante a gente já ter calculado a área do tijolo aqui em cima. E o tamanho máximo que a janela vai poder assumir é quando a área da janela for igual a 1/6 da área total da parede, que a gente também já calculou aqui embaixo. Tendo isso em vista, tendo esses 2 cenários, o que a gente vai querer descobrir num primeiro momento, para aí sim a gente poder descobrir a quantidade de tijolos, é qual a área da parede descontar da área da janela em cada um desses casos. Ou seja, a gente vai pegar a área total da parede e descontar pela área da janela em cada um desses casos. Vocês vão ver como é que vai ser. Vou partir aqui para o caso 1. Ou seja, quando a área da janela é igual a 100 vezes a área do tijolo. A gente já tem daqui de cima que a área do tijolo é igual a 0,010 metros quadrados. Então, a gente pode continuar essa conta, vou até mudar de cor aqui. Então, é 100 vezes 0,010. Para fazer essa continha é fácil, como tem 2 zeros no 100, eu vou pular duas casas decimais dessa vírgula aqui. Então, ela vem aqui para cá. Então, aqui a área da janela vai ser igual a 1 metro quadrado. Ok? Vou fechar esse nosso parênteses. Então, nesse caso 1, a área total da parede, lembrando, 24 metros quadrados. A área da parede, nesse caso, a área da parede menos a área da janela vai ser igual a 24 metros quadrados, que é a área da parede, menos 1 metro quadrado, que é a área da janela. A gente está trabalhando, então, com 23 metros quadrados. E aí, o que a gente faz, gente? Para a gente descobrir, o que a gente precisa descobrir, né? Lembrando, a gente precisa descobrir a quantidade de tijolos. Por enquanto, a gente tem o quê? A gente tem a área total, a área dessa parede, já descontando a área do vazio de tijolos. Então, a gente pode pensar nessa área aqui também como a área da parede que vai ser preenchida com tijolos. Então, a gente pode fazer o seguinte. A gente vai partir para uma regra de 3, que eu acho que é o jeito mais fácil da gente entender esse exercício. A área ocupada por um tijolo, então presta atenção no que a gente vai fazer. A área ocupada por um tijolo é esse valor que a gente trouxe para cá e é o valor que a gente já tinha calculado aqui em cima, que é 0,010 metros quadrados. Isso é a área ocupada por um tijolo. A área ocupada por X tijolos, é a quantidade que a gente vai querer descobrir, vai ter que ser igual a 23 metros quadrados. Agora a gente faz aquela velha multiplicação em X aqui, né, da nossa regra de 3. E aí a gente vai ter que
0,010x é igual a 23. Então, x, vou passar o 0,10 dividindo, é igual a 23 dividido por 0,010. E aí, eu vou querer, enfim, me livrar dessa fração dessa forma aqui. Para fazer isso, eu posso multiplicar isso aqui tudo, em cima e embaixo, por 100. Eu vou multiplicar por 100 em cima e embaixo, porque aí esse denominador vai para 1 e a gente pode sumir com ele. Então, a gente chega em 2.300, né? Estou acrescentando os 2 zeros do 100, metros quadrados. Desculpa. Metros quadrados, né? 2.300 tijolos. É a quantidade de tijolos que a gente precisou para fazer a parede nesse caso. Lembrando que a gente está falando do caso de quantidade máxima de tijolos, né? Que é o caso em que a janela é menor. A gente precisou de 2.300 tijolos. Haja tijolo. Agora a gente vai partir para o nosso segundo caso. No nosso segundo caso, lembrando, né, a gente já tinha delineado aqui em cima o que a gente precisaria nesse segundo caso. A gente está falando da quantidade mínima de tijolos agora. E nesse caso, a janela é maior. O tamanho máximo que a janela pode assumir é 1/6 da área da parede. A área da parede são aqueles 24 metros quadrados. Então, aqui a gente tem que a área da janela vai ser 1/6 vezes 24, que é a área total da parede. Isso é a mesma coisa que a gente falar de uma divisão. Ixi, não tá aparecendo direito. A gente falar de 24 dividido por 6. Aqui eu já posso ir direto. Isso aqui vai dar uma janela de 4 metros quadrados. Ela é consideravelmente maior do que a janela do outro caso, né? Que 24 dividido por 6 é igual a 4, né? Porque 6 vezes 4 é igual a 24, né? 6 mais 6, 12. 12 mais 12, 24. Beleza? Agora, a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez desse lado aqui. A área da parede, nesse segundo caso, menos a área da janela, vai ser igual a 24 metros quadrados, lembrando, né, a área total da parede, menos 4 metros quadrados. Aqui vou só melhorar a minha caligrafia. A gente tem que a área ocupada por tijolos, nesse caso, é de 20 metros quadrados, né? A gente é a área preenchida, né? A área de vazios, que é a área da janela, é 4 metros quadrados. Então, agora a gente vai, mais uma vez, trabalhar com esse valor, fazendo a mesma regrinha de 3 aqui de baixo. Se um tijolo ocupa 0,010 metros quadrados, eu quero saber quantos tijolos vão ocupar 20 metros quadrados. Multiplicaçãozinha em x, nossa regrinha de 3. Zero vírgula 010 x é igual a 20. X, estou passando 0,010 dividindo, é igual a 20 dividido por 0,010. Mesmo processo do primeiro caso. Eu vou querer agora multiplicar por 100 em cima e embaixo. Vou até deixar anotadinho aqui. Aí a gente transforma esse denominador em 1, e a gente pode sumir com ele. E em cima a gente vai ficar com 2.000 metros quadrados.
Então, a gente tem o quê? Que no cenário em que a gente usa menos tijolos, a gente vai estar usando 2.000 tijolos. No cenário em que a gente usa mais tijolos, a gente vai estar usando 2.300 tijolos. Alternativa C pode correr para o abraço.